Olá, nós estamos aqui para a nossa última unidade da disciplina de prática processual civil. Nessa última unidade, nós iremos abordar o procedimento nos juizados especiais cíveis. No juizado hoje, ocorre uma grande parte das demandas. Então, é importante a gente estudar, ver um pouco como é que funciona esse microsistema dos juizados especiais. O juizado especial ele foi criado pela Lei 9.099, de 95, então tem um procedimento próprio. O procedimento do juizado especial é o procedimento sumaríssimo, que é um rito que vocês já devem ter visto, que é um rito bem mais concentrado e como tem princípios que devem ser observados. O juizado especial, ele foi criado com a intenção de tornar mais rápido, mais célere a demanda judicial. Então, aqui nós temos o princípio da oralidade, da simplicidade, da informalidade, a questão da economia processual e da celeridade. E o que se busca sempre no juizado, nas demandas que ocorrem dentro do juizado especial é a conciliação. Tá? Só que o juizado especial ele tem competência, não é toda e qualquer demanda que pode ser ajuizada nos juizados especiais. Ele tem uma competência, são causas cujo conteúdo econômico não ultrapassem o valor de 40 vezes o salário mínimo vigente. Ou seja, há um teto máximo para o juizado especial. Isso falando de juizado especial da Justiça Estadual. Então, não podem as causas equivaler, serem superiores a 40 vezes o salário mínimo vigente. E temos ainda um detalhe, nas causas até 20 salários mínimos, não há necessidade que aquela parte se utilize dos serviços de um advogado. Agora, nas causas de 20 até 40 salários mínimos e também na fase recursal, é necessário que o advogado se faça presente para acompanhar aquele processo. Quem pode ser autor? É um outro ponto. Nem todo mundo pode ser autor ou réu no juizado especial. Quem pode ser autor ou réu? As pessoas físicas capazes. Em relação a pessoas jurídicas, somente as microempresas e as empresas de pequeno porte, ou seja, estão excluídos do juizado as empresas de grande porte, de médio e grande porte. E quem não pode ser autor ou réu? O incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil. Esses, em nenhuma hipótese, podem ser autores ou réus do juizado especial. A petição no juizado especial, e aqui a gente vai ver um pouco como é o procedimento. Todas aquelas regras que nós vimos lá na primeira unidade de elaboração da petição inicial, aqui elas vão valer também. Então, ocorre da mesma forma. Então, a diferença aqui, na petição inicial, pode-se formular um pedido genérico, tá? Como, por exemplo, acumulação de pedidos. Deve também o valor da causa, mais uma vez, a gente deve atentar para não ultrapassar aquele valor de 40 vezes o salário mínimo vigente. Então, o procedimento previsto dentro do juizado especial, a petição inicial, a citação, a realização da audiência de conciliação, a realização da audiência de instrução e julgamento, que nessa audiência a resposta, a contestação, ela pode ser apresentada e aí vai depender muito do juizado especial. Existem juizados em que a audiência ela é una, ou seja, tanto a audiência de conciliação quanto a de instrução e julgamento ocorrem numa única audiência. E existem outros juizados em que essas audiências são em datas separadas. E, por fim, a sentença. Então, segue aquele mesmo rito, segue o mesmo roteiro da petição inicial, da contestação, lá na justiça comum que nós vimos em unidades anteriores. Então, um roteiro de petição inicial que nós temos aqui no slide, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito do juizado especial cível da comarca tal, e esse endereçamento para esse juizado vai depender da área onde aquela pessoa mora.
né? Nome, nacionalidade, toda aquela qualificação que nós já vimos, residente, domiciliado nesta cidade, por seu procurador que esta subscreve e a procuração, lembrando, também anexa, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência propor a presente ação de indenização, aqui no nosso exemplo, por danos morais com pedido de liminar contra, e aí vem aquela qualificação, o que faz pelos fatos e fundamentos a seguir expostos. Isso é uma petição feita por um advogado, porque quando naquelas causas até 20 salários em que não é necessário, a parte comparece até o juizado e lá vai ser, para um próprio servidor do tribunal, ele vai fazer a sua reclamação que vai ser reduzida a termo. Dos fatos, e aí no exemplo a gente tem um caso em que alguém foi inscrita indevidamente nos serviços de proteção ao crédito. Então, se faz toda aquela narração. No início do mês passado, o requerente foi até uma loja para efetuar uma compra, mas no momento em que precisou efetuar um crediário, foi informado, por meio de uma consulta no Serasa, que o nome do autor constava no cadastro de inadimplentes, inviabilizando a aquisição almejada. Verificando de que se tratava, não entendeu o porquê de seu nome constar no referido cadastro, haja vista que este apontamento refere-se a uma antiga taxa de serviço de transporte quitada há anos, embora já não tenha mais guardado o recibo. E aí, nesses fatos que vocês vão acompanhar pelo material, vai se fazer realmente a narração por ordem cronológica de tudo aquilo que aconteceu. No exemplo, alguém que foi adquirir um bem e foi impedido porque constava uma anotação nos serviços de proteção ao crédito, a anotação essa que era indevida. Então, por isso, ele faz toda essa narração. Dos fundamentos jurídicos, mais uma vez, segue-se as mesmas técnicas que nós já aprendemos lá na unidade 1 da petição inicial. Então, em decorrência desse incidente, o requerente experimentou situação constrangedora, angustiante, tendo sua moral abalada, face à indevida inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes, com seus reflexos prejudiciais, sendo suficiente a ensejar danos morais, até porque ele pagou a taxa cobrada pela empresa requerida 2 vezes, sendo que, da primeira vez, não guardou o recibo, visto que já fazem anos, não imaginando que um incidente deste pudesse ocorrer. Nesses fundamentos jurídicos, vai se fazer também a citação de doutrina e jurisprudência acerca do tema. Não há necessidade de vocês colocarem muitas citações, nem de doutrina e jurisprudência. No máximo, 2 citações de cada já são suficientes para que a petição não se torne muito longa. Do pedido, em razão do exposto, requer. Nós pedimos uma liminar, aqui no caso, que seria o quê? A liminar para que se retirasse o nome, né, daquela pessoa que foi prejudicada. Então, seja deferido o pedido de liminar para que a empresa reclamada retire o nome do requerente do banco de dados do SPC e seus respectivos congêneres, sob pena de multa diária a ser arbitrada por este douto juízo. Seja notificada a empresa reclamada para, querendo contestar a presente, devendo comparecer nas audiências de conciliação e instrução e julgamento, sob pena de revelia e confissão quanto a matérias de fato e, no final, a condenação da empresa no pagamento dos valores pleiteados, acrescidos de correção monetária e juros de mora. Seja, ao final, julgado procedente o pedido ora formulado, condenada a reclamada ao pagamento, e aí a gente coloca o teto máximo, vai depender muito da ação, tá? Então, nós colocamos aqui no exemplo o teto máximo, mas esse valor pode ser inferior, ele nunca vai poder ser superior a 40 vezes o valor do salário mínimo. Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, especialmente pelo depoimento pessoal do representante legal da reclamada, oitiva das testemunhas, juntada de documentos, atribui-se à causa, não esquecendo do que nós vimos lá na petição inicial, tem que se atribuir o valor da causa, mesmo aquelas que não tenham um valor econômico, local e data. Hoje, nos juizados especiais, correm aquelas ações, nem tudo pode acontecer, nem toda ação pode ser demandada no juizado especial.
mas aquelas ações de menor complexidade. Tá? Então, o que não pode ir para o juizado? Ações que versem sobre direitos de família, tais como pensão alimentícia, guarda, divórcio, essas não podem ocorrer. Ações revisionais, todas as ações revisionais, elas também não podem ocorrer no âmbito do juizado. E outras ações que sejam complexas, ações que precisem de perícia, porque a perícia não pode ser realizada no âmbito do juizado especial, então essas não podem ocorrer. As outras geralmente ocorrem, principalmente aquelas ligadas ao direito do consumidor, ações de despejo para uso próprio, ações possessórias em que o valor do bem imóvel não ultrapasse o valor de 40 salários mínimos. Então, todas essas ações elas podem ocorrer dentro do juizado especial. E no juizado especial, no que se refere ao recurso, a gente tem um recurso que é mais comum, que é o chamado recurso inominado. Esse recurso ele vai ser dirigido ao juiz, né? Então, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, e aí do juizado, vai depender da comarca, juizado zona 1, zona 2, e aí conforme for, da comarca os autos, ou seja, a numeração do processo, nome do recorrente já qualificado nos autos em referência da ação ajuizada por Beltrano ou em face de Beltrano, vem respeitosamente perante Vossa Excelência por seu advogado adiante assinado, inconformado com a respeitável sentença proferida às folhas, e aí a gente faz a citação da numeração das folhas, interpor recurso inominado nos termos do artigo 42 da Lei 9.099/95, pelas razões anexas, as quais deverão ser recebidas e encaminhadas à turma recursal e aí vai local, data e assinatura do advogado. A continuação do recurso, egrégia turma recursal porque quem vai julgar esse recurso é uma turma recursal, que nós chamamos de turma recursal. Então, as razões de recurso inominado, e aí seguindo todas aquelas regras que nós já vimos para os recursos, aqui também é seguido, número do processo, nome do recorrente, nome do recorrido, a vara de origem, ilustres julgadores. E aí nós vamos seguindo um roteiro. Os pressupostos de admissibilidade daquele recurso, ou seja, a tempestividade, o cabimento daquele recurso. Fazemos em seguida uma síntese ou um resumo daquele processo, daquela demanda. Então, dá tanto petição inicial quanto da contestação. Um terceiro ponto, as razões para aquela reforma daquela decisão judicial. Por último, a conclusão, local e data, e advogado com inscrição da ordem. Hoje, uma grande parte, como nós já falamos, das demandas ocorrem dentro do juizado, então é muito comum que a gente vá se deparar com o trabalho junto aos juizados especiais, e é importante que vocês saibam que é um procedimento diferenciado da justiça comum, é um procedimento para ser mais célere. Tá? Nós agradecemos, por aqui finalizamos a nossa disciplina de prática processual civil. Continuem participando dos fóruns e muito obrigada.